Shabbat Shalom, boa noite, sejam todos bem-vindos, uma grande bênção estar com vocês, uma grande bênção também estar com vocês aí que estão nos assistindo no nosso canal no YouTube, sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente e poderosamente para uma noite, espero que seja um grande divisor de água na vida de todos vocês e que traga realmente luz, que é justamente disso que nós vamos estar falando hoje, para essa porção do nosso Shabat, que é a porção Beloterra, que significa ascender, né? Fazer com que suba esse fogo santo, essa santidade, que vai de Números 8:1 até 12:16, capítulos 15 e 16 do livro de Lucas e Zacarias de 2:14 a 4:7, né? E hoje nós vamos falar de uma luz no meio do deserto, que vai gerar o arrependimento e a restauração da glória. Antes disso, tem uma mensagem de Zacarias 4:6 para nós, que é assim: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por que o Senhor nos coloca dessa forma no dia de hoje? Que devido às coisas que têm acontecido ultimamente no mundo inteiro, não é somente aqui na nossa região, no Brasil, nada disso, onde muita gente vem se perdendo no meio do caminho e está apelando para a força de tudo, usar a própria força pessoal para resolver as coisas, quando na verdade Deus está fazendo hoje trazer um tema polêmico para vocês, que é aquilo que mais se debate nas teologias e por aí, filosofias e por aí vai, que é a restauração que vem através do Espírito Santo. Muita gente aí já escutou o tema, já vai falar a mesma coisa que todo mundo já fala, aquele negócio todo. Não, eu vou falar de uma forma diferente hoje, porque vocês sabem que eu falo realmente aquilo que Deus me prepara para trazer para vocês, principalmente dia de Shabat. Eu já cansei de falar para vocês aí, digamos assim, Deus me traz, já me começa a me preparar, digamos assim, para o próximo Shabat, já vai começar amanhã à noite, ou talvez no mais tardar domingo à noite, né, depois do pôr do sol, que ele já começa a me tocar para já preparar o material para o próximo Shabat. Então depende, às vezes eu tenho que pregar numa igreja, tenho que fazer algum movimento, alguma coisa aí que ele me pede, nos finais de semana aí, visitar o hospital, alguns lugares aí. Então, tipo assim, ele me reserva esse final de semana para as obras e toda a parte da noite, durante a semana, sempre depois do pôr do sol, ele me coloca nessa situação de estudar, trazer para vocês o entendimento deles. E algumas coisas que eu vi, conversei com ele, aquela coisa toda, ele traz para a gente uma forma diferente, como ele já colocou algumas vezes aqui. Esse tema que nós vamos trazer hoje vai atravessar de Gênesis a Apocalipse. Não vai mudar nada. Se você quiser pegar qualquer capítulo da Bíblia, qualquer um, vai trazer a mesma informação que eu tenho trazido para vocês aqui, só que hoje de uma forma mais reveladora, mais próxima. E assim ele vai buscando para nós, nos ensinar a verdadeira restauração espiritual. O que nós devemos fazer? Que muitas vezes se vai nos lugares e começa a falar, não, você tem que se arrepender, você tem que chamar o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, mas muitas vezes eles mesmos não sabem dizer para você como se faz isso. Deixa você navegando como um barco à deriva, digamos assim, usando os próprios exemplos de Jesus. O próprio barco que ele atravessava de um lado para o outro. Mesmo enfrentando tempestades e tudo, mas
continue. O objetivo é chegar do outro lado. Sempre orientando e cuidando dos seus discípulos. E aqui não é diferente. Jesus não vai deixar de fazer o que ele fazia com seus discípulos. Pelo contrário, ele vai realinhar novamente esse tempo daqueles que querem ser os seus discípulos de fato. E está chegando esse tempo para que nós entendamos que não é a nossa força humana, a nossa razão, o nosso jeito de fazer as coisas, a nossa mania de ser, que vai provocar a presença de Deus diante de nós. Nós temos que começar a nos despir. Isso é uma realidade. Ah, mas essa conversa eu escutei em outra igreja. Tá, mas presta atenção, já puxa sua cadeirinha aí, se conforte, porque lá vem ensinamento hoje, e é ensinamento bom. Que hoje você vai poder ver esse vídeo, não somente hoje, que você está assistindo, não somente aqueles que estão aqui presentes, mas também vão poder usufruir do vídeo, não somente amanhã, semana que vem, ou teve um apóstolo que falou sobre isso, é esse vídeo aqui, que vai servir de ensinamento para a sua vida, de ensinamentos. Então, são coisas que a gente vai trazendo, que também a gente aprende com ele, mesmo você presenciando, vivendo. Muitas vezes você passa batido algumas palavras da Bíblia, você morde ela, e você lê e acaba caindo na osmose e fica por isso mesmo, e se perde em detalhes. E Deus fala muito claro com a gente. Mas nossa pressa de ser o que nós somos, as nossas razões, a nossa natureza humana, digamos assim, ela interfere demais na natureza espiritual. E é isso que vem realmente trazendo o grande diferencial. Por exemplo, em Números, o povo de Israel é guiado pela nuvem da presença de Deus no deserto. Em Lucas, Jesus nos ensina sobre o arrependimento e a misericórdia do Pai. No Zacarias, Deus promete restaurar a sua casa e a sua presença no meio do povo. E o ponto central de tudo isso daqui, de todas essas histórias que nós pegamos nas porções de hoje, é a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Do mesmo jeito que ele age no coletivo, ele também age de forma individual. Hoje Deus quer restaurar e renovar vidas. Não é apenas uma palavra vazia de uma igreja, mas hoje é aquela palavra cheia daquilo que ele quer realmente, esse compromisso contigo. Ele quer ter essa aliança com você, ele quer realmente cuidar de você, ele quer realmente restaurar. Mas não é pela tua força, não é do jeito que você quer, e sim do jeito que ele te ensina, através da ação do Espírito Santo. Isso daí faz toda a diferença, porque o Espírito Santo, ele serve como um guia para nós, por todas as ocasiões. Nos momentos tristes, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, nos momentos de diversão. Ah, imagina, ele está presente quando você está se divertindo. Para muitos hoje é o famoso sextou. O Espírito Santo está presente. Mesmo lá quando você está tomando um porre, digamos assim, gastando todas as suas economias aí, enchendo a cara, o Espírito Santo está presente. Você já perguntou como é que um bêbado consegue chegar em casa? O cara já perdeu a noção de tudo. A referência é que o corpo humano já não suporta nem tanto álcool. O cérebro já não o tic-tac já caíram fora, já da ação dele. Como é que ele chega em casa? Se não pelo poder do Espírito Santo. Ah, mas então por que o Espírito Santo permitiu ele beber? Porque é a vontade do homem. Deus respeita a tua vontade. Nós é que não respeitamos a vontade de Deus. Essa é a inversão de valores que nós temos hoje em dia.
Porque nós queremos muito mais que Deus se adapte aos nossos desejos, às nossas vontades, do que nós às vontades dele. E aí, no capítulo de 8 de Números, né, a lição que Beloterra nos traz, né, da porção, começa com a ordenação dos levitas, né, e o comando do acendimento da luz da menorá, lá no tabernáculo, que deve brilhar constantemente. Este é um símbolo claro de que a luz de Deus deve iluminar o nosso caminho, como ele fez no deserto, guiando o povo de Israel. Hoje nós chegamos a um ponto de não entender, por exemplo, logo de cara, capítulos 8, no versículos 1. Quando ele já dá ordem para Araão, olha, você tem que fazer uma menorá de ouro batido, de uma peça única. E aí quando ele começa a pensar, pô, estou olhando para a menorá e tal, aquelas flores, aquelas pedras, aquele negócio, mas peraí, o que representa a menorá? Ah, a luz divina. Não, somos nós, seres humanos. Nós tomamos as pancadas da vida, das nossas escolhas e tudo mais, nós somos macetados, então somos formados. Mas nós temos que acender de nós a luz. Quando nós estamos fracos, aí Deus coloca alguém na nossa vida, como hoje, está colocando essa palavra diante de ti, para acender as 7 lâmpadas que existem em você, as 7 temas da sua vida, os 7 princípios da sua vida. Que por muito mais que de repente você queira exaltar esse ou aquele, não, porque agora é assim, porque agora é assim, você se subjuga a si próprio. Quando você é um todo, você deve se iluminar por completo. Nesse acender por completo, é quando você se conecta com Deus. Não por partes. Não por partes. Deus quer você inteiro. Deus não quer só seu braço, sua cabeça, sua perna. Ele quer você por inteiro. Como você está dizendo, a menorá era uma peça única. Não pedaços que foram juntados. Nós não nascemos assim, de uma forma aos pedaços. Deus nos fez, nos colocou nesse mundo. E nós devemos nos apresentar a Ele inteiros, suportando todas as macetadas que a vida dá, todas as situações contrárias. Você acha que a menorá foi feita, não, foi feita assim, pum, acabou, está feita. A própria palavra está dizendo, foi ouro batido. E para bater ouro, tem que saber bater, ainda por cima, para dar formação. Não é simplesmente bater, tem que bater com propósitos, de moldar o caráter, mudar a situação, se mudar a si próprio, para se revelar como imagem e semelhança do próprio Deus. Então, quando a gente começa a olhar, também no Números de 9, versículos 15 a 23, ele vai falar da nuvem da presença de Deus que guiava o povo durante todo o êxodo. Quem não se lembra daquela coluna de fumaça durante o dia e à noite aquela coluna de fogo? Tantas vezes repetida aí, usada até como material aí para fazer alegorias em algumas igrejas aí. Que Deus, vamos fazer uma coluna aqui, como é que se faz cinematograficamente essa coluna para ela aparecer lá na tela da igreja, para todo mundo entrar e mergulhar naquela fantasia. Quando na verdade o movimento está no próprio Espírito Santo. Vocês lembram que a nuvem se mexia, o povo ia atrás. A nuvem parava, o povo parava também. Ninguém andava
ou fazia qualquer coisa sem a presença da nuvem, ou daquela coluna lá, digamos assim, porque eles também andavam de noite. A palavra diz isso. Então, qual é a sua coluna de hoje em dia? É uma fantasia numa tela de uma igreja, na tela da sua casa? Não é o Espírito Santo que se ergue diante de você, sendo a sua coluna de direção? Você não tem buscado o Espírito Santo nesse sentido. O Espírito Santo é essa coluna e que nos guia, nos direciona, nos leva ao nosso destino, que é quem? Cristo. Não é atrás da sua riqueza. O Espírito Santo não vai te levar para essa riqueza, não. Muitos pregam por aí um monte de bobagem, porque não conhecem. Porque não têm o convívio com o Espírito Santo. Pertencem muito mais ao mundo do que ao Espírito Santo. Quando eles começam a falar, não, é riqueza, é isso, é aquilo, é libertação, para um tudo e para um outro, para o lado lá. Que eu mesmo, já fui em vários cultos de libertação aí. Nossa, eu desanimei. Eu não vou mais. Para quê? Para que eu vou em culto de libertação? Para quê? Se as mesmas pessoas estão lá. Toda sexta-feira à noite, as mesmas pessoas estavam lá. Culto após culto. E manifestando ainda por cima. E se manifestando. Culto após culto. E não mudavam. Por mais que a pregação falasse lá da libertação, disso, daquilo, blá, blá, blá. Semana seguinte, estava lá. De novo, a mesma coisa. Então não há mudança se você não quer andar na presença do Espírito Santo. Se você não quer entender que precisa mudar, tudo bem. Direito seu. O famoso livre-arbítrio. Mas se você quer andar na presença do Senhor, nós temos que começar a mudar. O Espírito Santo, ele vem nos dizendo, também lá no Números capítulo 11, tá? 4 a 6, o povo tinha um problema. Murmurava. E murmurava contra Deus ainda por cima. Se queixando das dificuldades no deserto. Embora o povo estivesse sendo guiado na presença de Deus, ele ainda enfrentava desafios. A murmuração é algo que afasta as pessoas da bênção. Quantas vezes o nosso caminhar cristão, digamos assim, ao enfrentarmos dificuldades, sentimos uma necessidade de murmurar. Quantas vezes? Ah, porque o fulano, porque o beltrano, porque a ciclana, porque... A culpa é sempre dos outros, já percebeu? Nunca nossa. Ninguém assume a própria culpa. É sempre os outros. Então, chegou lá, pô, estou te dando codorniz, estou te dando o que você comer, estou te dando água. Você não está passando necessidade, porque você não tem que fazer nada ainda por cima. Eu estou te dando tudo. A única obrigação que vocês têm é atravessar o deserto para chegar do outro lado. E mesmo assim, não, que vão pensar da gente lá do outro lado. Eu vejo pessoas aí que de repente vão fazer entrevistas de emprego, por exemplo. Embora hoje está se tornando cada vez mais raro, né, ter pessoas aí procurando emprego, porque cada um hoje está buscando a própria individualidade, né, os seus negócios aí, ser empresário. Eu acho muito certo. E aí o que acontece? Eu vejo as pessoas lá temendo o outro ser humano. Para quê? Vai lá e fala. O que você sabe fazer? Ah, não sei fazer nada. Diga, não sei fazer. Simples. Não, eu sei fazer isso e aquilo. Seja natural. Mostre o seu valor.
Mostre o seu valor. O que nós estamos tendo hoje em dia, muitas vezes, é a própria depreciação de nós mesmos. Nos valorizamos na hora que não precisa ser valorizado. Porque queremos crescer aos olhos das pessoas, para que as pessoas comprem uma imagem daquilo que falamos. Mas quando chega na hora da verdade, de fato, o que nós estamos fazendo? Cadê aquelas pessoas que, não, nós vamos te ajudar, não, eu vou colaborar com você, eu vou te ajudar com o auxílio disso, com aquilo daquilo. Olha, aí na frente é uma coisa. Depois que não está, só vem desculpas. Só vem murmuração. Ah, esse mês está difícil, aquele mês está vinculado. Claro, não quer andar com Deus. Não quer andar com Deus. Simples assim. Quando a gente começa a murmurar demais, o nosso caminhar começa a apagar cada uma das velas da melhora. De nós mesmos. Cada vez que você estiver pensando em murmurar, ou tipo, pô, que dificuldade é isso, que dificuldade é aquilo, aquele negócio todo, imagine que dentro de você, aquela luz que deveria de brilhar, aquelas 7 hastes que deveriam brilhar em você, começam a ser apagadas. E sabe qual é a primeira que normalmente é apagada? Qual é a haste da menorá que logo de cara é apagada? Quando a gente começa realmente a murmurar, tipo, são as das pontas, aqueles braços, tal, não sei. Não, é a luz do coração. Porque é onde que Deus vai olhar para a gente? Não é no coração? Ele não sonda os nossos corações? Quando a gente começa a murmurar de tudo aquele negócio, é porque apagou. Porque já não temos mais essa conexão com Ele. Nós estamos falando, ei Senhor, sou pecador. Sim. Não é pelo meu ato de errar que me faz pecador. Isso é uma liturgia totalmente equivocada. Quando eles colocavam a lei, não, porque você não fez isso que está escrito na lei, então você é pecador. Não. Isso não é pecado. Você errou. Na lei, pronto, você faz aquilo. Você se corrige. Hoje em dia eu não preciso mais fazer sacrifício. Mas eu preciso fazer uma coisa incisiva, com certeza. Voltar para Deus. Voltar para Deus. Esse é o pecado. Porque se eu me afasto dele, eu estou sendo um pecador de verdade. Quando eu me aproximo dele, o meu pecado é sarado. Simples assim. Não são os seus atos errados. Mas sim, se você desconectar dele. Isso te torna um pecador. E é aí que causa as grandes confusões em muita gente. Por exemplo, lá em Lucas 15, 16, nós temos lá parábolas que nos ensinam todo esse caminho. Por exemplo, no Lucas 15 encontramos 3 parábolas, né, que vão ilustrar a misericórdia de Deus. E assim ele nos restaura, né, procura nos dar a direção de restauração. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. A ovelha perdida todo mundo já conhece. A ovelha se perde e é buscada com diligência até ser encontrada. E assim é o Espírito Santo. Assim que ele vai agir. Ele vai atrás de nós quando nos afastamos de Deus. A obra do Espírito em nossas vidas é trazer-nos de volta à presença do Pai. E qual a dificuldade disso? Então ele traz. Tá. Mas e o nosso livre-arbítrio?
Quantas vezes ele já bateu na sua porta e você não abriu a porta? Quantas vezes já te convidou para estar aqui na presença dele e você não ouviu? Você não marcou na sua agendinha? Sexta-feira eu tenho um encontro com Deus. Mas vai aparecendo um monte de coisas, um monte disso, um monte daquilo, e você... fica para a próxima. Quantas vezes você já tem protelado o teu encontro com Deus de verdade? Tem gente que se acha ovelha, também tem essa. Mas na verdade, são os tremendo bode. Por isso que o Espírito Santo muitas vezes te respeita e não vai atrás, não. Eu vou atrás de ovelha. Ele não corre atrás de bodes. Nós já sabemos disso. A moeda perdida, por exemplo, que vai de capítulo 15, de 8 a 10. A mulher perde uma moeda e procura com cuidado, não é isso que está ensinado na porção? Não importa o quanto você possa sentir perdido, o desvalorizado. O Espírito Santo vê valor em você. E aí que está o negócio. Ele vai te buscar. Mas você está insistindo e você não tem valor. Por exemplo, na entrevista de emprego. Cadê o seu valor na hora de você chegar lá e conversar com quem vai decidir o futuro para você? Mas perante os amigos você se enche em falar quem você é. Você permite as críticas, você permite tudo daqueles que você chama de amigo. Mas na hora de uma verdade, de conversar com alguém que vai decidir a tua sorte de futuro, você se é omisso. Você não se valoriza. Você se coloca debaixo da cadeira, em vez de sentar a cadeira e conversar. É um ser humano como outro qualquer, como você. E simples. Quantas vezes eu cheguei numa mesa de reunião para falar de fechamento da empresa, projeções, isso e aquilo, aqueles números malucos, aquele negócio todo. Eu era lá um aprendiz. Quando comecei. E daqui a pouco eu estava lá na frente, como um diretor, tomando decisões, dando estratégias, dando isso, dando aquilo, de como é conduzir aquela empresa. Mas tudo começou numa entrevista. Tudo começou numa entrevista. Mostrando o que eu era capaz de fazer. Anunciando verdadeiramente que eu era, que meu futuro, que eu espelhava do meu futuro. Fui atrás e alcancei. Quem me conhece na vida aí, sabe. Cheguei à diretoria de empresas. E é isso que Deus quer fazer com você. No filho pródigo, por exemplo, que vai de Lucas 15, de 11 a 32, talvez seja a parábola mais falada para tudo quanto é lado, né? Que o filho, ao se afastar do pai, né, e perder tudo, é acolhido com o pai com amor. Já percebeu isso? Que o filho vinha vindo lá, o pai saiu correndo em direção ao filho. Deu uma túnica nova, meteu um anel no dedo dele, aquela coisa toda. O que é isso aí? Esse pai representa Deus. É isso que ele quer fazer com você, que nos recebe de volta quando nos arrependemos de ter nos afastado dele, de termos sido pecadores. O Espírito Santo age em nosso coração trazendo convicção de pecado, mas também arrependimento e a própria restauração. Então é um tempo onde nós devemos olhar para todas essas parábolas e ter um foco em voltar ao Pai. Quando estamos longe, o Espírito Santo nos chama do arrependimento.
Essa é a realidade. É assim que ele age. Porque, afinal de contas, como o próprio Senhor Jesus falou, ele é um consolador. Ele não é exibicionista de poder. Pelo contrário, ele é um consolador. Ele vem para você, você está afastado da casa do Pai? Vem cá. Esse pessoal não veio aqui para repreender demônio, ficar lá gritando, aquela coisa toda. Isso ele faz com maestria, só a presença dele já afasta o demônio. Só a presença do Espírito Santo já afasta o demônio. Simples assim. Está escrito. Os próprios demônios dizendo: Jesus e Paulo eu conheço, o resto não. Então, você está cheio do Espírito Santo? Já foi selado com o Espírito Santo? De verdade. Então, por que você ainda permite situações adversas na sua vida? Por que é que você encurta a mão em vez de alongá-la? Por que você só vem com desculpas? E não honra os seus compromissos? O que importa não é o tempo que perdemos. Ou até mesmo os erros. Não importa. Para Deus, o que importa para Ele é a disposição que nós temos de retornar de nosso coração. Pois é ali que está a morada. Da nossa reconciliação com Ele. Não é se você tem a unha bonita, bem pintada, o cabelo bem cortado, ou a barba bem feita, não é nada disso, a melhor vestimenta. Não é isso. Não, eu vou botar uma vestimenta porque eu não vou na casa de Deus, você tem que me ver. Ele tem que ver teu coração, filho. Ele quer ver o teu coração, não a tua vaidade. Tua vaidade pessoal. Você pode aparecer de tênis, calça moletom, camiseta, blusão, lá que tá frio, até de boneca ele não vai nem ligar. Mas ele vai ver o que está no seu coração. Quantas vezes você entra numa igreja, os caras não estão mexendo no celular, e não é na Bíblia. Não é na Bíblia. Cansei de pegar meninas, abrindo lá o celular dela para ver como é que estava o batom, como é que estava o cabelinho, como é que estava aquilo. O ministro lá mandando fogo no altar na palavra lá. Mas como você está do lado lá, chama atenção, aquele brilho do celular na sua cara ali, você está um pouco distante do altar. Você vai ver o que está acontecendo, né? Ligação uma hora dessa e tal, não sei. Mas não, ela está ligando lá para ver a cara dela. Ou então aqueles casalzinhos que parece que está no cinema, né? Deitado no ombro, né? Aquela coisa toda, quase já roncando. Estou assistindo cinema com pipoca em casa, né? Lá na igreja. Realmente ele está com o coração em Deus? Foi com o coração preparado para aquele momento de intimidade? Nós temos que avaliar se estamos dispostos a nos despir de nossas armaduras. Não é aquela armadura falada pelo apóstolo Paulo. Não é aquela armadura. A nossa armadura é natural. Quando nós alguma coisa não nos agrada, nós nos fechamos dentro dessa armadura. Para que ninguém penetre no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa vontade. Mas bastou um elogio, pronto. A armadura cai que nem tecido vagabundo, né? Como se fosse armadura de papel. Mas bastou. Pronto. Bastou aquele sorrisinho, né? Matreira, aquela coisa toda. Falou o que você gosta de ouvir, pronto. Aquela armadura toda se derrete. E aí que o bandido entra no seu coração e te faz o quê? Se afastar de Deus.
Já perceberam isso? Quantas vezes você deixou de ter essa aliança com Deus? Na tua lógica humana? E acabou não permitindo se mover atrás da coluna pela qual você foi chamado. Então, no livro de Zacarias, traz uma mensagem de esperança. Não pense que está tudo perdido, não. Pelo contrário, nós só estamos começando. Nós só estamos começando. Nós estamos no princípio. Porque a primeira coisa que Deus disse, de ordem, no livro de Gênesis, foi o quê? Haja luz. E nós estamos falando do que hoje? Da menorá. Acender essa luz dentro de nós. Não estamos acendendo vela. Estamos acendendo dentro de você. O teu Espírito Santo dentro de você. Nós estamos acendendo ele lá dentro. No teu coração. Essa palavra é para o teu coração hoje. Deus está cuidando do seu coração nesse momento. Está arrancando esses rancores, está revelando. Realmente ele tem razão, realmente é isso mesmo. Então, vamos arrancar. E tem mais outras situações. Se eu ficar falando aqui, esse vídeo vai ficar longo, ninguém vai sair daqui hoje, vamos amanhecer aqui, nós vamos continuar falando o Shabat inteiro, e tanta coisa que existe. E nós nos permitimos nos afastar de Deus. Simples assim. E aí vem Zacarias nos dar essa esperança de restauração. Naquele momento foi restauração para o povo de Israel. Mas hoje, ele quer falar para todos nós, que estamos dispostos, em verdade, de verdade, a andar com ele. Sem religiosidade, não. Deixa para lá a religiosidade. Deixa para o pessoal curtir aí seus objetivos religiosos. Mas em espírito. No Espírito Santo. Numa aliança com ele, para te mostrar o caminho, é esse aqui, ó. É por aqui. Para a gente chegar do outro lado. Com rapidez, com tranquilidade, com foco, objetivo. Traçar o teu caminho, a tua reta. Não importa se você tem 10 anos, se você tem 80 anos, não importa. Não importa. Ah, já vivi muito nessa vida, e daí? Ah, não vivi nada nessa vida, muito daí, aprende. Aprende, sempre é tempo de aprender. Sempre é tempo de aprender. De Deus, o tempo inteiro. Ele fala conosco a cada segundo, a cada respiro que a gente dá. Cada vez que nós enchemos o pulmão, geramos a força para justamente o sangue ir se purificando, passando pelo coração, que fica bombeando o tempo inteiro. Nós renovamos o nosso ar, tiramos a sujeira e jogamos no ar que Ele fez. Você já pensou que cada vez que você expira, você joga toda essa sujeira que tem dentro de você para fora, mas você está respirando coisa limpa? Já percebeu que interessante? Ah, mas a cidade é poluída e isso aqui, o problema é nosso. Mas Deus colocou o ar lá para você respirar, para você limpar de dentro de você mesmo. Seus murmúrios, as suas frustrações, as suas lamentações. Ele está te colocando o quê? O renovo. Que você pode fazer a diferença. Você pode se levantar. E então aí vem Zacarias dizendo o seguinte, lá no capítulo 2, 14 e 16. Cante e alegre-se, filha de Sião, pois venho
e habitarei no meio de você. Onde é o nosso meio, senão o coração? Não é na nossa cabeça, no nosso pensamento, é no nosso coração. O foco de Deus é lá. O objetivo é lá. E você não cuida para que haja essa aliança com Ele? Deus promete restaurar a sua presença no meio do povo de Israel. Imagina hoje, no meio de todos aqueles que o aceitam. Isso é um reflexo daquilo que Ele faz em nós, através do Espírito Santo. Em Zacarias 4,6, Deus declara: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela força humana, não é pela nossa capacidade ou esforço, mas é pelo Espírito Santo de Deus que a restauração e a transformação acontece. A restauração que Deus promete não depende das nossas obras. Não depende. Eu vou evangelizar, eu vou lá no hospital, eu vou não sei aonde. Você pode ir para onde você quiser. Não é isso. Não é isso que vai te restaurar. Mas o teu coração. O teu coração. Nós chamamos para a obra, para fazer a obra nos hospitais, nas ruas, aquela coisa toda. Não é simplesmente para aparecer. Pelo contrário. Porque quem vai fazer essa obra é Deus de verdade. Nós só estamos sendo usados para ajudar quem precisa. Só isso. Como tudo aquilo que você colabora conosco aí, nos ajuda aí com essas ofertas e tudo mais, serve para ajudar aqui na nossa reforma, continuar a nossa reforma, continuar comprando alimentos para levar lá debaixo da ponte, levar em todos os lugares aí, ainda mais agora na época de frio. Pessoal, só precisa comer. E não tem. Não tem. Essa é a diferença. A restauração que Deus promete não depende de nossas obras, mas da ação do Espírito. Quando estamos fracos, é Ele que nos fortalece. Quando estamos perdidos, Ele nos encontra. Quando estamos quebrados, literalmente quebrados, é Ele que nos cura. Quem nunca viveu essas maravilhas e depois se perdeu de novo no caminho? Mas Ele está sempre pronto para te receber de volta. E aí a gente pergunta, como é que o Espírito Santo realiza a restauração? Mas não é somente falar bonito. Vamos conectar tudo isso que nós falamos até agora? A restauração de Israel, a obra do Espírito Santo e as parábolas de Lucas. Vou pegar tudo isso. Todo o contexto de hoje. O Espírito Santo age em nós de maneira semelhante à nuvem que guiava Israel. Isso é fato. Ok? Ele nos dirige, nos orienta e nos chama a seguir o caminho de Deus. Não é isso que Ele faz? Nós sabemos disso. Quantas vezes você já foi chamado para estar na presença dEle aqui? Quantas vezes? E você só vem com desculpas. Desculpas. Tem até um caso recente de uma pessoa que frequentava uma filosofia totalmente divergente, um belo casamento destruído e uma série de outras coisas mais, filhos com problemas e tudo mais, até de saúde. De repente, liga para o apóstolo, conversa com o apóstolo, aquela coisa toda. Pois bem, aceitou Cristo na vida, restaurou o casamento, filhos curados. E hoje divulga o Evangelho. E aí? Quem fez isso? O apóstolo?
o Espírito Santo. Está vendo como ele busca? Não importa a filosofia que você siga, não. Ele vai lá buscar, ele fala, ei, vem cá. Você precisa ouvir esse cara aqui. Eu quero transformar a tua vida. Você estava naquele emprego lá que você não tinha nem tempo para você. Olha onde eu te coloquei hoje. Olha onde eu te coloquei hoje. Você não demorou nem um dia desempregado. Olha onde eu te coloquei hoje. São esses testemunhos que a gente vai colhendo pelo caminho. O Espírito Santo age em nós de uma forma de trazer o arrependimento. Assim como o pai na parábola do filho pródigo, que ao ver o filho volta, corre para abraçá-lo, Deus nos chama para a restauração. E o Espírito Santo é quem nos convence disso. Quando você está ouvindo a palavra, realmente eu pisei na bola, realmente eu preciso ter uma aliança com Deus, realmente... Mas você não toma uma atitude. O Espírito Santo está falando com você agora, nesse momento. Ei, já vai lá. Vai lá conversar. Vai lá orar com eles. Ah, vou ter que esperar a próxima sexta-feira. Não! Está aí, ó. Tem o WhatsApp aí de contato, tem o Telegram de contato. Eu quero ir lá conversar. Tem isso o Espírito Santo falar para você? Tem isso. Ele está falando para você hoje. Venha. Venha. Ele está dizendo. E assim como em Zacarias, a restauração verdadeira só acontece pela ação do Espírito Santo. Não é pelo nosso esforço ou razão, mas pela graça de Deus em nós, que podemos ser restaurados, renovados e transformados. É a graça de Deus que vai realmente fazer essa conexão. Vai aliançar tudo isso daí com a gente. É na graça dele. Não de outra forma. E como é que a gente aprende? Como é que a gente faz? Simples. Começamos no princípio. Arrependa-se. É só o começo. Se você se afastou de Deus, ou seja, se você pecou, se afastando dele, ou se está vivendo em uma situação de murmuração, dureza de coração, hoje, marca esse dia, marca esse dia na tua vida. Hoje é o momento de se arrepender. O Espírito Santo está pronto para restaurar a tua vida. Não de uma forma, tipo, vou resolver esse probleminha aqui. Não, ele quer te mover por inteiro, não por pedaços. Assim como a menorá é feita numa única peça, ele quer pegar você por inteiro. Não é para resolver um probleminha financeiro, um probleminha emocional, nada disso. Ele quer cuidar de você por inteiro. Assim como a menorá, uma peça inteira. Ele quer você pegar por inteiro. E assim como o filho pródigo, você pode retornar ao Pai para experimentar o seu perdão. Quantas vezes ele falou? Mas eu sou pecador. E daí? Quer andar comigo? De coração mesmo? Se arrependa. Outro ponto que ele busca a direção do Espírito Santo. Como hoje. Está dando essa direção para você. Porque nos momentos da tua incerteza, somente Ele pode te dar essa direção. Mas para isso você precisa criar o relacionamento. Assim como Israel foi guiado por aquela nuvem, por aquela coluna, o Espírito Santo hoje quer guiar os teus passos. Por isso que a gente
fala. Pergunte a Deus na sua oração. Senhor, o que devo fazer? Para onde devo ir? Qual é o caminho? Ah, mas eu já perguntei isso. Várias vezes não tive resposta nenhuma. Pelo contrário. É que você, na sua armadura, na sua razão de ser, na sua razão natural, sua zona de conforto, você resolve, não é por aqui não. Ah, isso vai me afastar de fulano, o que vão pensar de mim? Quantas vezes você não falou isso? Imagina, andar com uma Bíblia debaixo de braço, imagina, ficar por aí falando de Jesus, aquela coisa toda. Quantas vezes? Por isso que ele te fala, o resumo disso é uma entrega, mas uma entrega completa. Você se entregar ao Espírito Santo, lembrando que não é pela tua força, não é pelo teu jeito de ser, não é pela tua razão, pela natureza que te cerca. Não é. Mas pela ação do Espírito Santo. Quando você permite que ele haja em você. Você tem que confiar na obra dele. Porque não é pelo aquilo que você vê, mas pelo que você crê. Por isso que ele te faz o convite. Vem orar aqui. Vem conversar. Vem tomar a direção de Deus. Porque o Espírito Santo é o agente da nossa restauração. Isso ficou claro. Ele que é o responsável pela nossa restauração. Não é para expulsar demônio, fazer isso, fazer você ficar rico. Não é nada disso. O Espírito Santo é responsável pela tua restauração. Ah, estou passando por um problema econômico. Tá bom, eu vou te tirar dessa situação. Aí, agora você vem aqui. Tá bom, eu vou. Tá bom, passou da situação econômica com... Ó, já não sou... Agora eu quero ser rico. Espera aí, você tem um foco comigo aqui. Não, agora eu quero ser rico. Se eu não for rico, esse Deus não serve. Não é assim. Querem fazer desafios com Deus? Então já provou o seu valor. Nós é que temos que provar o nosso valor. Como a moeda. A moeda tem seu valor. Tanto que ela foi buscar a moeda. Como Deus está buscando o valor dentro de você. Mas Ele quer que você primeiro reconheça em você o seu valor. Nós sabemos o valor de Deus. E você? Sabe o seu valor perante Ele? Não o que você é no mundo, mas perante Ele. Essa é a diferença. Ele não apenas nos guia, mas também nos convence do pecado, desse afastamento de Deus. E nos leva ao arrependimento. Ele é aquele que ao tocar o nosso coração nos transforma, nos restaura e nos transforma na imagem de Cristo. Simples assim. Em um mundo cheio de frustrações e dificuldades, podemos confiar que se nos entregarmos ao Espírito Santo, Ele nos guiará, nos purificará, nos levará a uma vida de plena restauração e convívio com Deus. Mas isso depende da gente. Só depende de nós mesmos. Nós precisamos entender que nós somos a melhorar. Precisamos acender essa nossa luz, acender a luz do nosso próximo. De repente, o próximo que está do seu lado aí está apagado, está murmurando, está reclamando, está fazendo um monte de coisa aí, acende a luz dele. Oh, vem cá, vem ver esse vídeo aqui, ó. Vem ver, aqui. Vamos acender a nossa luz aqui, vai. Uma para outra, pronto. Agora não é responsável ficar acendendo uma por uma lá todos os dias. Quantas vezes você acende essa luz
com Deus? Só quando vai na igreja? Nós temos que buscar essa presença de Deus, esse convívio, essa revelação, direção, entender a nossa missão. Essa é a diferença. É confiar no Espírito Santo, de verdade. Nós fazemos esses clamores também pela justiça. Quem não lembra no capítulo 16, o administrador infiel, o rico, o Lázaro. Quando o rico fica lá, olha, vai lá, pede para alguém ajudar lá, ajuda meus familiares. Mas peraí, ele tem lá a Bíblia, eles têm a Bíblia, têm acesso à Bíblia. Eu coloquei pregadores no mundo, eles que ouçam. E não vão ouvir. O rico só sentiu o problema quando viu lá como era o abismo. Tamanho do abismo por não andar na presença de Deus. O Senhor nos chama para fidelidade com Ele. Nós, menorá, apontamos para a verdade e justiça eterna. Essa justiça de homem que a gente assiste aí todo dia aí nas mídias aí sociais e tudo mais. Isso é justiça por acaso de homens? Você acha que nós temos justiça? Cada um faz o que quer, como quer. Prefiro mais a justiça de Deus. Essa é efetiva. Embora o homem não veja, mas Deus está agindo. Deus está agindo. O que não podemos, como está lá em Lucas 16:13, é servir a dois senhores. A hora que me agrada, eu agrado aquele. Não, esse aqui já não me agrada mais, então agora eu vou correr atrás de Jesus. Não se esqueça disso. Ele alimentou 5.000, depois 7.000, depois eram os mesmos que estavam lá olhando ele ser crucificado. Cuidado. Zacarias nos traz o quê? A glória e a restauração. Ele mesmo diz lá no capítulo 2, 14, canta e exulta, ó filha de Sião. Canta com alegria, viva com alegria. Ah, mas viva com alegria. Viva. Viva Deus dentro de você. Promova isso. O Senhor tem que habitar dentro de você. Ah, não, é lá em Jerusalém. Não. É em você. Você se tornou a Jerusalém. Muitos homens aqui ficam buscando o físico. Mas nós, que queremos conviver com Deus, somos Jerusalém. Somos todos Israel. O candelabro de ouro, o Espírito de Deus faz restauração. E é esse o grande caminho. Deus acende a lâmpada da sua vida no deserto. Nós já falamos aqui. O Espírito Santo dirige, consola e restaura. O Pai corre ao encontro dos arrependidos. A noiva deve ser a menorá viva. Não é por força, é pelo Espírito. Deus está chamando o teu povo para brilhar com santidade. Não é de qualquer jeito. Santidade é acender as sete hastes. Ou seja, plena. Isso é santidade. Isso é. Voltar com arrependimento, andar no Espírito. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. Assim como está escrito em Isaías 61. Então é hora de levantar, pessoal. Chega de ficar aí. Tá bom, que culto legal. Não, levanta e resplandece. Seja
luz para todas as nações, não é isso que ele fala. Você tem sido luz? A sua vida talvez, mas e para a vida dos outros? Quem você tem iluminado? Como aquela candeia que ele mesmo fala. O próprio Senhor fala. Você vai colocar debaixo da cama? Ou vai colocar em lugar alto? Numa entrevista de emprego, você mostra a sua luz ou você se coloca debaixo da mesa? Quando você vai conversar com as pessoas lá, falar de você, você se coloca lá nos seus amigos no lugar mais alto para que todo mundo te veja. Mas e na hora dos desafios, das verdades? Onde você tem se colocado? Onde você tem colocado o Espírito Santo? O lugar dele na sua vida? Quantas pessoas você tem ajudado? É tempo de arrependimento. É tempo da busca do Espírito Santo e da restauração. É tempo de ouvir. Haja luz. Como está em Gênesis 1:3. Então, haja luz sobre a tua vida. Haja luz sobre todos os teus caminhos. Tudo aquilo que você deseja fazer, haja luz. Mas busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino. E as demais coisas lhe serão acrescidas. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai santo e misericordioso, nós chegamos diante de Ti como filhos que voltam para casa, como lâmpadas que precisam ser reacendidas pelo Teu Espírito Santo. Tu és o Deus que guia pelo deserto, que acende a menorá para iluminar o caminho dos que Te seguem. És o Pai que corre ao encontro do filho perdido. És o Senhor dos exércitos, que declara, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Nesse dia nos rendemos ao Teu chamado. Reconhecemos que muitas vezes temos caminhado na escuridão, nos afastando da Tua presença, trocado a Tua luz por fogueiras de vaidades e humanas. Mas hoje, Senhor, chamamos. Acende a nós a Tua luz de verdade, meu Pai. Purifica-nos como purificaste Josué, o sumo sacerdote. Levanta-nos como levantaste os 70 cheios de Teu Espírito lá no deserto, quando Moisés clamou a Ti, Senhor. Restaura-nos como restaurastes o candelabro diante de Teu trono. Queremos brilhar com luz própria, não como luz própria, mas como a chama do Teu Espírito. Que sejamos as menorás vivas desse novo tempo, santos, consagrados, posicionados diante do mundo para revelar o Teu reino, Senhor. Como em Zacarias, Senhor, clamamos, canta e exulta, ó filha de Sião, porque o Teu Espírito ainda se move, ainda chama, ainda cura e ainda transforma. Que os pródigos retornem, que os olhos sejam abertos, que a justiça floresça, que a glória do Senhor volte a habitar entre nós. Aviva a Tua igreja, reacende o Teu povo e cumpre em nós os Teus propósitos eternos. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Messias, Yeshua HaMashiach, nosso Salvador, aquele que é a luz do mundo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, irmãos.